Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, muito tem se falado sobre o educador Paulo Freire. É correto culpá-lo pelo atual estado da educação no Brasil? A grande contribuição de Paulo Freire qual foi? Foi de mostrar que a educação, a começar pela alfabetização, deve estar ligada ao mundo em que vive, alfabetizando, pessoa que vai ao educando. Quer dizer, ela tem que entender do que está acontecendo. As ideias famosas de alfabetização, Ivo viu a uva, ou então você pegar uma cartilha e colocar uma palavra que não tem nada a ver com a realidade da pessoa, elas foram criticadas por Paulo Freire, que dizia: a educação tem que estar ligada com o cotidiano da pessoa. Isso hoje parece tão óbvio que mal faz sentido discutir isso, porque é óbvio que você vai dar muito mais sentido àquilo que você convive, àquilo que você conhece, do que àquilo que é totalmente distante de você. Esse ponto aparece em toda a educação. São questões que abriram a cabeça dos educadores para muitas coisas. Mário Sérgio Cortella dizia, um desses dias, que uma lição habitual nas escolas do nível fundamental é perguntar à criança: peça ao seu pai que ele descreva como era o bairro em que ele nasceu, o bairro em que ele viveu quando ele era criança. E essa questão, por estranho que pareça, causa um extraordinário incômodo, que muitas dessas crianças não têm pai, elas cresceram sem pai. Então, o que elas fazem? Elas ficam envergonhadas, elas faltam na aula. Se vão na aula, a professora pergunta por que você não fez a lição. A criança tem vergonha de dizer porque eu não tenho pai. A criança é humilhada, às vezes é alvo até mesmo de ofensas por parte do professor, tipo, você é preguiçoso mesmo, você não faz lição, etc e tal, quando na verdade são as condições concretas de vida dela que tornam difícil responder uma pergunta que para uma pessoa que venha de uma família estável é muito mais fácil, é trivial. Então a diferença não está em você ter melhor conhecimento, ter menos conhecimento, em ser mais aplicado, menos aplicado. A diferença está inteiramente externa a isso. Então você tem que fazer uma educação que leve em conta a vida das pessoas, que sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos. A educação tem que ter sempre presente o seguinte: ela não é algo que vem de Marte. Ela é algo que tem que lidar com a forma pela qual a pessoa experimenta a vida e como que ela pode enriquecer essa experiência de vida que ela tem. Como ela pode dar sentido a coisas que às vezes são muito confusas, muito atrapalhadas, não fazem sentido. São até fatores que podem causar tristeza, infelicidade. Então, o que Paulo Freire trouxe foi uma atenção extraordinária voltada para essas vivências, sobretudo das crianças, e perceber que essas vivências, em vez de serem problemas, em vez de serem impasses, podem ser fatores positivos. Então, em vez de perguntar como era a casa do seu pai, e a criança não ter pai e sofrer, fazer uma pergunta que faça a criança se sentir mais forte. Como é a sua casa? Como é a casa da sua mãe? Talvez seja mais fácil até, porque o abandono de filhos pelas mães é bem menor que pelos pais. Mas você fazer perguntas, colocar questões que tenham a ver com o vivido dessas pessoas. Essa é a grande contribuição do Paulo Freire, é associar a vivência com o conhecimento. A par disso, vem o fato de que essa educação é uma pedagogia do oprimido, ou seja, é de pessoas que são oprimidas e que devem vencer a opressão. E é por esse lado que Paulo Freire foi muito acusado de esquerdista, subversivo. É por esse lado que os setores conservadores têm um verdadeiro ódio dele. Mas pensemos bem, alguém quer, em sã consciência, uma sociedade de pessoas oprimidas, de pessoas humilhadas? Uma pessoa de bem, uma pessoa decente, honesta pode querer isso? Ou, ao contrário, para que a nossa sociedade seja boa, você precisa que as pessoas estejam realmente diante de oportunidades parecidas, iguais. Porque se não for isso, o que vamos fazer? Vamos ser injustos com cada criança em específico e vamos desperdiçar talentos em relação à sociedade como um todo. Então, é essa mensagem importante de Paulo Freire que não pode ser desconsiderada e que o leva a ser um dos autores mais citados no mundo, inclusive, como se tem comentado esses dias, muito estudado em Harvard. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.